Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação é o último do ano de 2022. Nós gravamos isso aqui à véspera do Natal. Esse episódio, inclusive, vai subir para as plataformas, para os podcasts, para o YouTube, no dia da véspera de Natal, dia 24 pela manhã. E aí, claro, fica lá para todo mundo ouvir a hora que quiser, daqui até o meio de janeiro, porque a gente só deve, pelo menos, ter um retorno aqui do Fora da Política Não Há Salvação na sua quarta temporada, diga-se de passagem, na segunda quinzena de janeiro, quando eu voltar de umas merecidas férias, a gente tiver passado desse recesso de final de ano. E para fechar essa discussão, a gente vai, inclusive eu diria, fechar com chave de ouro, esse ano, essa terceira temporada do podcast e do canal. A gente vai tentar entender, afinal de contas, de que maneira esses episódios recentes que a gente tem visto de contestação aos resultados das urnas, de violência política que caracterizou essa campanha, de um discurso da violência, enfim, como é que tudo isso se inscreve na nossa história, na nossa tradição política? E para discutir esse tema, eu convidei minha colega, inclusive foi minha colega de graduação, minha antiga colega, antiga amiga, a professora Ângela Alonso, que é professora do Departamento de Sociologia da USP, da Universidade de São Paulo, e é também pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que inclusive ela já presidiu. A Ângela tem se dedicado a esses temas, inclusive tem tratado de alguns deles nas suas colunas da Folha de São Paulo. Ela tem uma coluna quinzenal na Folha de São Paulo, onde ela aborda também esses temas, e ela vai tentar nos ajudar a entender o que afinal de contas, significa esse uso da violência, seja simbólica, seja real, que está tão presente no nosso cotidiano político, o que significa isso dentro dessa larga tradição de violência política que a gente tem, que, claro, não foi inventada agora, que está presente na nossa história, apesar de um certo mito, estou usando aqui uma expressão que a própria Ângela usa, um certo mito, melhor dizendo, do brasileiro pacífico. Enfim, sem maiores delongas, eu quero agradecer a Ângela por topar essa conversa, ainda por cima, nesse momento tão avançado do nosso calendário, dar as boas-vindas a ela e jogar esse gancho. Ângela, por favor, pode falar para a gente de que maneira esses episódios mais recentes de violência, eles podem ser entendidos dentro dessa larga tradição que o Brasil tem de violência política? Por favor. Bom, Cláudio, primeiro, obrigada por esse convite repetido, já tive aqui uma outra vez, foi um prazer e é um prazer estar aqui outra vez. Eu acho que esse espaço é muito bacana, eu acompanho aqui você já há bastante tempo, mas fiquei surpresa de te ouvir dizer que são 4 anos já, é um sucesso. Vai pro quarto, ano 4... que vem é o quarto. É 4. Muito bom. Bom, como você disse, eu acho que tem disseminadíssimo na cultura brasileira a ideia de que nós somos um povo pacífico, alegre, que resolve as questões de maneira conciliatória, Tem essa ideia das elites políticas conciliatórias e do povo pacífico como quase que um par complementar. E nos últimos anos, sobretudo desde o impeachment da Dilma, mais ou menos ali em torno do impeachment, mas principalmente desde da eleição do Bolsonaro, essa imagem realmente se quebrou, Eu acho que publicamente cada vez menos se afirma isso. Mas essa crença, ela foi alimentada por uma visão da história brasileira também, que em larga medida tem a ver com o modo como se contou a história do Brasil durante décadas e décadas, sobretudo durante a ditadura, que produziu, acho que nos anos 30 e depois na ditadura militar, as duas ditaduras, elas buscaram um modelo de estabilidade social no passado. Essa ideia do império, como um tempo
de estabilidade, de paz, de civilização até, que é uma ideia que pesquisas historiográficas, de ciências sociais, vem desmontando já há bastante tempo. E isso vale também para a própria história republicana. Então, a, a violência social, todo mundo reconhece, né, mas ela é muito associada, ao crime. Então, quando se fala de violência social na sociedade contemporânea, sempre se atribui isso à criminalidade, ou então a própria formação da polícia, que é inadequada e tal, mas tem uma dificuldade de reconhecer que essa violência é um traço da sociedade, da sociabilidade brasileira. Então, eu acho que essa maneira, essa negativa, assim, ela foi muito desmontada durante esse governo, que felizmente acaba, porque esse governo não permitiu, até com seu discurso também violento, ele suscitou uma explicitação dessa sociabilidade que sempre existiu, na verdade. Então, aí a gente pode voltar na história, assim, né? Estava até comentando com você antes da gente começar, esse livro que eu fiz com a Heloísa Spada, que se chama Conflitos, Fotografia e Violência Política no Brasil, que é um livro que também e uma exposição, né, que a exposição a Heloísa Spada coordenou, em que a gente trabalhou com imagens e conflitos violentos do golpe republicano ao golpe de 64. E o critério de seleção foi um critério bastante rigoroso, são 20 casos nesse período. E o critério foi não só a existência de violência simbólica ou de violência política nesse gênero xingamento, violência política letal. Então, são 20 casos nos quais aconteceram mortes por razões políticas, e mais do que uma, várias. Inclusive com formas de requintes violentos. Então, por exemplo, a degola é uma forma recorrente de violência política, né? E também que aparece, por exemplo, desde da Guerra Civil no início da República, que não costuma aparecer com esse nome, mas que é a revolta federalista e a da Armada, que juntas, no meu entendimento, configuram uma guerra civil. A degola é generalizada nesse momento, a degola aparece depois, por exemplo, no cangaço. Então, a gente tem formas de punição de um inimigo político por outro muito severas, porque não é só a eliminação do inimigo, é a sua destruição simbólica, né? A exposição da cabeça como um troféu, como se fez com os cangaceiros. Então, é uma história de violência. E que a gente registrou de um golpe ao outro, porque, obviamente, a ditadura é um momento em que a violência política passa a ser oficializada. O Estado pode exercê-la, e exerceu aqui durante a vigência dessa nossa ditadura, da qual o Ustra é um grande símbolo que o Bolsonaro resgatou. Então, assim, acho que o próprio Bolsonaro produziu essa continuidade, assim, né, uma recuperação da violência política e de um elogio dessa forma de resolução de conflito. Então, não é à toa, me parece, que os bolsonaristas agora, os renitentes, também recorram a formas de violência. É uma tradição mesmo de recuperação, né, que o Bolsonaro faz. E o que esse período mais recente, especificamente, né, e com esse elogio à violência, até o símbolo, né, de campanha do Bolsonaro já foi um símbolo que, evidentemente, só faz sentido pensando em violência, né, o símbolo da arminha, mas também, enfim, aquela coisa de metralhar os petistas, né, no ar, que eu fuzilar, não me lembro exatamente a expressão que ele utilizou, até fazendo o gesto, né, com um tripé ali de que iria metralhar todo mundo. O que isso deixa
para a gente? Porque, vamos dizer, acabou o governo Bolsonaro, né? Muita gente tem falado, acabou o Bolsonaro, mas não acabou o bolsonarismo. Mas, para além até do próprio bolsonarismo, né? O que que essa experiência desses anos pode deixar de mais permanente na sociedade brasileira? Claro, sem deixar de levar em conta justamente essa tradição da qual você está falando. Então, eu acho que é porque essa tradição existe que que o Bolsonaro trouxe não ficou na superfície da vida social. Ele encontrou um terreno no qual do qual se alimentar. E por isso também acho que passando o Bolsonaro, essas coisas não desaparecem. Porque o que aconteceu, na minha opinião, foi uma explicitação de formas de violência que existem na sociedade e que são celebradas por parte da sociedade. Então, um exemplo disso é o uso da arma, você mencionou. Ele liberou a, a compra de armas, né, desregulamentou, mas houve também um crescimento dos clubes de tiro, que são iniciativas que não da sociedade. E eu queria lembrar que durante o governo Lula, no começo, agora nós vamos ter que falar Lula um, 2 e 3, né? No Lula um Sim, teve a tentativa de desarmar a sociedade com o plebiscito do desarmamento, que o governo perdeu. sim. Se não me engano, o vice-presidente da frente contrária era justamente o Bolsonaro, da frente pró-armas. Então, você tem uma resposta da sociedade que não foi produzida pelo Bolsonaro agora. Tem uma parte da sociedade que tem esses valores e que está transmitindo esses valores. O que eu acho que nesses últimos anos ficou forte foi essa explicitação cotidiana da violência. Então, um exemplo que, que eu tenho usado assim, porque eu acho que ele é mais contundente, é o modo pelo qual os conflitos políticos têm gerado violência entre pessoas que são amigas, vizinhas ou que têm relações eventuais e que não estão naquela situação, pelo menos, vivendo um conflito político. Então, é o caso da festa de aniversário de Foz do Iguaçu, do petista que foi morto por um bolsonarista, basicamente porque a festa dele era uma festa petista. E crimes semelhantes a esse aconteceram em várias localidades do país, entre pessoas de grupos sociais diferentes, então, entre dois trabalhadores braçais, em que, ao discutir política, um acaba matando o outro a machadadas. Esse tipo de briga pessoal, que vira uma briga política e que desemboca na violência direta, na violência física terminal, passou a frequente durante o processo eleitoral. Apareceu várias vezes. E o outro, então eu acho que tem uma penetração do conflito político nas relações sociais por esse lado. E a outra coisa que tem me chamado a atenção é a transmissão intergeracional desse conflito. Eu venho colecionando casos de conflitos entre crianças e adolescentes causadas por divergências políticas. Então, tem, o caso que me chamou mais atenção é de um menino que votou pela... Menino, 16 anos, votou pela primeira vez, votou no Lula, foi com uma bandeira para a escola, e os outros meninos que tinham votado pela primeira vez votaram no Bolsonaro, e que não só arrancaram a bandeira e tal, como urinaram na bandeira, né, na cara do Lula. Então, tem assim uma violência forte, simbólica, mas que é uma violência física também, de acosso, e que está sendo transmitida para as novas gerações. Eu acho que esses jovens agora, eles vão carregar essa experiência. Isso não some porque acabou o mandato do Bolsonaro. Agora, a gente tem visto nesse período mais recente isso aparecer também de uma outra forma, né? Estou pensando no seguinte: essas manifestações feitas na frente de quartéis, né? É interessante que elas começam bloqueando estradas,
Aí o próprio presidente da República, de forma um tanto quanto reticente, vem a público e fala: olha, nós da direita somos civilizados, não vamos protestar atrapalhando a vida das pessoas, isso é coisa da esquerda. E de fato, enfim, diminuem bastante, não acabam, mas diminuem bastante os bloqueios, e você tem um deslocamento dessas manifestações para frente de quartéis. Né? E é interessante porque aí os próprios militares chegam a soltar uma nota num dado momento, dizendo: olha, nós não vamos nos opor a isso porque são manifestações pacíficas e ordeiras. Só que elas são manifestações, eu vou botar entre aspas aqui, pacíficas e ordeiras, que estão pedindo o cometimento de um crime, né, que é um golpe de Estado. Né? Ou seja, a manifestação pode ser pacífica até a segunda página, né? Mas na medida em que ela está pedindo um ato de violência política, talvez dos maiores possíveis, que é um golpe de Estado, e convocando as Forças Armadas a fazerem isso, acabou aí, né? O caráter pacífico e ordeiro. Né? Enfim, como é que você enxerga esse tipo de coisa dentro desse ambiente de violência política mais amplo que a gente tem? Eu acho que são um pouco duas coisas, assim, os bloqueios e os quartéis. Porque os bloqueios, eles foram uma operação, como em geral são todos os protestos de direita ou de esquerda, organizados. Não existe protesto grande que não seja bem organizado. E esse protesto, como foi ficando claro depois, sobretudo com a ação do xerife, do Alexandre Alexandre o de Grande? Moraes, Alexandre o Grande, como foi ficando claro, foi uma operação organizada, financiada, bem distribuída, da qual eu acho que tem um traço interessante que é, de fato, o uso de uma estratégia, de uma performance política, como a gente diz na linguagem mais técnica da sociologia dos movimentos sociais, tipicamente usada pela esquerda nos últimos tempos e que a direita passou a usar, que são os bloqueios. Então, a primeira experiência de sucesso assim desses bloqueios aconteceu na Argentina, Uhum, né? Já verdade. faz bastante tempo, quando a Argentina, o que se fez lá foi justamente o bloqueio das estradas que davam acesso a Buenos Aires, a outras grandes cidades, e, e isso acabou tendo um efeito demonstração, porque os bloqueios foram bem sucedidos. E eles eram mais ou menos do mesmo tipo: coloca lá os pneus, coloca fogo nos pneus. Depois, aqui no Brasil, quem passou a usar isso sistematicamente foi o MTST, o Movimento do Boulos, Uhum. que passou a usar também nas periferias, na entrada das cidades. Então, isso vem, assim, desde os anos 2010, sendo usado sistematicamente pela esquerda. Então, eu acho que tem um elemento interessante aqui, que é a apropriação por um movimento à direita de uma tática que eles sempre condenaram. Daí a fala do Bolsonaro, né? Exatamente. Então, era uma tática que eles sistematicamente iam à TV e tal, dizer que a polícia tinha que ir lá retirar aqueles que estavam impedindo a livre circulação dos cidadãos de bem. Então, eles passaram a usar a tática do inimigo. Agora, eu acho que não foi a fala do Bolsonaro que os tirou de lá. Eu acho que a ação do xerife contribuiu bem, né? Foi a E acho polícia e que o essa, Xandão. é, e eu acho que essa estratégia de monetarizar o conflito é uma estratégia que dá muito resultado, porque se identificam os responsáveis econômicos, se pune com multa, isso tem um efeito muito mais desestruturador do protesto do que, por exemplo, você prender as pessoas que estão lá. Porque você prende, elas saem no dia seguinte ou depois, ou outros vão. Mas se você desmonta a lógica econômica, você não tem mais como repor, né? Então, por exemplo, os caras que tinham dois, três caminhões, digamos, o pequeno empresário do transporte, o prejuízo inviabiliza a continuidade da participação dele. Não é verdade para os grandes, mas para os pequenos é. Então, eu acho que essa é uma coisa, né? Esse desmonte teve muito mais a ver com essa desorganização da base econômica do protesto do que com a fala do Bolsonaro, na minha opinião.
Até porque tinha vários deles que disseram assim: bom, se o Bolsonaro não está mais com a gente vai sem ele mesmo. Tinha uma radicalização por esse lado. Agora, na frente do. Bom, tem o lado pitoresco do, né, o pneu, o patriota do caminhão, que eu acho O que pneu essa está também. falando é não botar fogo no pneu, é cantar o hino Não, pro pneu, rezar, né? ali, cantar o hino nacional para o pneu. Eu acho que tem uma coisa também muito interessante no Brasil, que não sei se existe em outros países, mas é raro, né? Que a gente teve no dia da eleição, vamos dizer com todas as letras, uma tentativa de golpe de Estado, malograda, mas uma tentativa de golpe, e que foi recebida pela maioria dos brasileiros nas redes sociais e tal, com memes, com piadas, né? Então, teve também uma desmoralização do golpe. Então, nós somos uma Do que você está sociedade. falando, só para ficar claro, qual é a tentativa a qual você está se referindo? A ação da No, Polícia no, no dia da Rodoviária? eleição, quando houve, começaram os bloqueios no dia da eleição e a tentativa de impedir eleitores de se deslocar, né, os eleitores que provavelmente votariam no Lula, impedidos, e daí os bloqueios ficaram, e já começou imediatamente essa produção alucinada de memes, gerou até um bonequinho do Patriota, né, que tem para vender agora. É um pouco a versão brasileira do bonequinho da Michelin, né? Que é aquele que o pessoal põe no caminhão. Exatamente. Então, a gente está falando assim, a sociedade brasileira é violenta, conflitiva, mas ela também é bem-humorada, né? Mesmo nessa situação assim de crise aguda, tá todo mundo rindo da tragédia política. Agora, não é uma estratégia também? Porque quando você, você, vamos dizer, tira sarro, você de alguma forma tira a força, né, do movimento. Ele passa a ser um movimento mais do que perigoso, ridículo, né? Você não vê aí também uma estratégia de contra-ataque nessa ironia? Sim, mas eu acho que só dá para rir do que você já sabe que está enfraquecido. É. Eu acho que é um pouco o riso, nesse caso, eu acho que é uma constatação de que o inimigo não é forte o bastante. Então é um riso meio de alívio, de catarse, né? Eles perderam. Eles estão reagindo, mas a reação é insuficiente, né? E tanto que também a outra frase que ficou aí foi a do Barroso, né? Perdeu, mané. Então acho Exato. que tem aí esse riso quase celebrativo, assim, né? Hum. Da vitória, né? Da vitória. Tá. Agora, é interessante que você, acho que na sua última coluna da Folha, dia 15, né, eu vou aqui ler um trechinho dela que eu gostaria que você comentasse um pouco. Você diz o seguinte, ó. As ações de rua desta semana, em Brasília, semana do dia 15, escapam da definição porque são antidemocráticas. Não se trata de movimento social, mas de guerrilha. Reação política coletiva e violenta de manifestantes que não reconhecem a legitimidade do governo. A diferença desta terceira posse é que estará também sobre a mira de guerrilheiros, terceira posse do Lula, né? Pode falar um pouquinho disso? Eu achei muito interessante. Você está se referindo àquelas manifestações que tentaram invadir a sede da Polícia Federal, tiraram fogo em ônibus, tentaram jogar o ônibus em cima do viaduto, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Até o UOL fez uma compilação de todas essas cenas em sequência cronológica que mostra bem como esse processo aconteceu e como ele é violento em todas as suas etapas, né? O que eu estava me referindo aí é que teve durante bastante tempo, assim, acho que ainda tem, né? Uma visão muito positiva do que é movimento social, associando o movimento social com os atores de esquerda. O movimento social, como eu estava falando dos bloqueios, é uma forma de ação, pode ser usada à direita, pode ser usada à esquerda. Mas aí, também, movimento social não é tudo. Então, o que eu quis também fazer aí é distinguir um pouco o que é um movimento social de direita, que vai, por exemplo, à rua e é contra o aborto, contra o casamento gay, ou defende a educação em casa, pela família ou pela igreja, em vez de pelo Estado. Isso é um movimento social de direita, vai lá, protesta, ok. Agora, tem um gradiente de formas de manifestação
conforme, para voltar ao nosso tema, usos da violência. Nenhuma manifestação de contestação é totalmente destituída de violência. Por quê? De certa maneira, o que uma manifestação está fazendo? Ela está disputando com o Estado. Ela está fazendo isso fora das instituições. E aí a violência mais usual que os movimentos sociais usam em manifestações é uma violência de natureza simbólica. Vai lá, xinga, faz um boneco, queima um boneco, mas tem ataques ao lado adversário. Agora, também tem ataques que são físicos e que normalmente acontecem como uma tática. Por exemplo, no caso da tática Black Bloc, é uma tática de destruição fundamentada retoricamente pelos seus usuários, como uma forma de protesto contra o capitalismo e o Estado. Então, vai lá e quebra empresas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, durante 2013, se quebrou muito concessionário de carro de luxo. E E banco, se né? quebram. Hã? E banco também. E Banco também banco, foi alvo então, importante. exatamente. Símbolos do capitalismo e órgãos do Estado. Mas não é uma violência dirigida a pessoas. A violência interpessoal, em protesto, normalmente acontece no choque com a polícia. Então, aí sim, a polícia bate, o manifestante também bate, né? Manifestante entre si, de vez em quando também chega às vias de fato. Mas não é ah, uma decisão inicial do protesto. O protesto não vai à rua para usar a violência. A violência acontece no transcurso da ação, por uma razão ou por outra. Nesse caso, agora, das manifestações, sobretudo em Brasília, mais do que nos bloqueios, eu acho que eles ainda podem ser classificados nessa chave de manifestações típicas de democracia. Bloqueou, como eu estava dando o exemplo da Argentina, do MTST. É bom, não é bom, mas Cria um acho que está transtorno, né? Mas valendo. a ideia é essa, né? A ideia é essa, a ideia é perturbar, o papel da autoridade é ir lá e retirar, e garantir o direito dos outros, mas eu acho que até aí está valendo. Agora, quando você declaradamente começa a usar violência contra pessoas e declarando, como você lembrou, que o objetivo dessa violência é mudar a- as instituições, O regime político, no caso. o regime político, no fim das contas, né? Eles não dizem declaradamente, mas é isso que se trata, né? É praticamente de instituir uma ditadura. Então, acho que não vale mais a denominação movimento social, porque movimento social é típico de democracia. Você não vai lá pedir o poder do Estado, você vai lá pedir para o Estado resolver um problema. Então, em geral, os movimentos podem até usar violência, mas é uma violência para pressionar os governos a atender às suas reivindicações. Não é uma violência para derrubar o governo. E aqui nesse caso, é um grupo armado, minoritário, e que quer derrubar um governo. Então, o nome técnico disso é guerrilha. O ponto que eu quis fazer nessa coluna é um pouco chamar atenção para vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Como a gente demorou muito para chamar o Bolsonaro de extrema direita, agora ficar chamando esse tipo de manifestação de movimento, eu acho que também é inadequado. Vira eufemismo, né? E você Agora, acaba legitimando, né? sim. E é interessante que isso conecta dois pontos, né? Que você até procurou ressaltar a distinção entre as coisas, mas só retomando, né? Tanto esse movimento, vamos dizer, na sua versão hard, guerrilheira, né? Que visa a quebra do regime, como aquele outro, vamos dizer, soft, dos patetas na frente dos quartéis, né? Também tenta a quebra do regime, só que eles têm talvez duas expressões, né? Uma de soft power, outra de hard power. Uma de, vamos dizer, uma política de presença, estavam ali, né? Ó, estamos aqui e pedimos que a coisa mude. E a outra de confronto mesmo, né? De embate violento, né? Você enxerga também essa conexão, não?
Mas normalmente as mobilizações políticas têm essas duas facções no seu interior, né? Hum, Tem o pessoal que negocia, se exprime, e tem o pessoal que vai para o pau. good cop, bad cop. É, e o que normalmente acontece é que quem está lá só se manifestando, não sei o quê, não se responsabiliza pelo outro lado, mas também não recrimina o outro lado. Então, para fazer um paralelo com os Black Blocs de junho de 2013, então o MPL tinha a tática Black Bloc em todas as manifestações organizadas pelo MPL. O passe livre, né? Mas Você está ele, falando. passe livre, mas eles sempre diziam, bom, não é a gente. Hum. Mas era basicamente uma outra facção, né, da mesma manifestação. Então, eu acho que aí no bolsonarismo a gente tem a mesma coisa. Você tem os caras que estão em casa, nos seus escritórios, que estão financiando, tem os que estão lá na frente dos quartéis, que são os desocupados, que podem gastar o seu tempo, a sua energia. Não é à toa também que você tem tantos aposentados, militares Sim. reformados, donas de casa. São pessoas que também acharam uma atividade social, né, para fazer eh, e para se sentir relevantes. Estão se Hum. sentindo participando da vida cívica nacional. Eu vi E gente, tem os que desculpa, só para recorrer de novo aos memes, né? Brincando, falando que isso é falta de bingo aberto. é um grande bingo, né? Essa é uma boa definição. E tem os violentos, né? Os que Hum. estão dispostos à ação violenta desde o início e que se armam. Não também assim, não será inusitado se no dia primeiro a gente tiver uns desses dando tiros, Hum. criando confusão durante a posse. Porque você tem muita gente, parece pouco, né? Mas é pouco percentualmente em relação ao total da população ou ao total do eleitorado, mas é bastante gente. Então, você tem vários desses que estão totalmente persuadidos de que eles estão fazendo o que é o bom, o certo, o melhor para si, para sua família e para o seu país, e estão dispostos a ir às últimas consequências. Então, eu acho que a gente ainda tem aí um período, talvez longo, em que essas coisas podem ficar pipocando. Podem não ter esse efeito de derrubar a democracia, mas de perturbação das rotinas, eu acho que é difícil que isso desapareça. Aliás, uma coisa interessante, né? Com respeito a isso. Brinquei, né? Falei da coisa do bingo, mas tem aparecido também vários relatos de gente que está nessas manifestações, né, na frente dos quartéis, e que começa a ter problemas pessoais sérios. Tem um indivíduo que acabou perdendo o emprego, porque não vai trabalhar, fica ali, aí não é o aposentado, o militar reformado, a dona de casa, é o indivíduo que tinha um emprego formal que perde o emprego. O outro, que a mulher pede o divórcio, porque não aguenta mais o cara fazendo maluquice ali na frente. Ou seja, começa a ter o outro que se endivida por alguma razão, porque, sei lá, não está trabalhando no seu negócio, é obrigado a assumir certos compromissos financeiros, se endivida. É curioso que a gente que está indo para o sacrifício, literalmente, aí, né? Seja em termos familiares, seja em termos econômicos, ou às vezes as duas coisas misturadas, né? Então, mas isso é típico de engajamento político. A esquerda, e principalmente a esquerda guerrilheira, fez esse tipo de opção. Então, durante as guerrilhas todas da América Latina, mesmo as guerrilhas no Brasil, tem vários casos de pessoas que deixaram as famílias, de mães que deixaram filhos para se engajar. Hum. Então, é uma situação na qual essa identidade política se torna tão forte para aquele indivíduo que ela suplanta todas as outras. Isso passa a ser mais importante do que a identidade como membro de uma família, membro de uma religião, trabalhador de um certo lugar. Todas essas coisas passam para o segundo plano para essa pessoa, e a identidade política se torna a única.
reconhecível e a única pela qual ele ou ela, né, se reconhece. Essa é a situação de radicalização política. Essa é a situação que a gente encontra, por exemplo, no jihadismo, nas guerrilhas. São situações em que todo o resto da vida se torna menor, menos relevante e coisas das quais se pode abrir mão. Agora, nesse caso, a diferença das guerrilhas, espero, né, das guerrilhas e da jihad, é que esse engajamento não encontrou uma liderança, porque é um engajamento de alto risco, de alto custo. Tem uma literatura sobre isso, né, sobre engajamento de alto risco. As pessoas tomam essa decisão, vão viver a sua vida em torno disso, mas, em geral, você tem uma liderança que diz para onde é que você está indo e por que que você está fazendo, qual é o sentido. Então, eu acho que isso é o que, felizmente, faltou aqui no nosso caso, porque quando essa base chamou o seu líder, o líder não soube o que fazer, O né? Bolsonaro. O Bolsonaro titubeou. Ele tá catatônico, né? E ele, então, agora parece que também tem uma crise, a gente estava falando também dessa dimensão psicótica, né, antes do início, não é a minha praia nem a sua, mas eu acho que tem aí características da personalidade do Bolsonaro que tanto tornaram ele um personagem muito bom para esta posição, mas quanto dificultam que ele leve essa posição até o fim. Porque agora que ele teria que aparecer publicamente, como o Trump fez, né? Mas vamos até o fim, de fato, ele se recolheu, ele deprimiu, aparentemente, né? Uhum. Quer E dizer, ele, deixou, então, os seus liderados desamparados, estão todos órfãos. sim, por sua própria conta, né? Agora, você fala também de uma questão, você tratou disso na conferência que você deu na Unpox, ou na mesa, né, da qual você participou na Unpox, e eu acho que tem muito a ver com o que você estava acabando de falar quando mencionou esse sacrifício, né, dessa identidade política que se sobrepõe a outros aspectos da vida, a outras identidades, né? Você falou na Unpox em identidades coletivas confrontacionais, né, que se sobrepõem às outras identidades do cotidiano, ao papel de mãe, ao papel de pai, ao papel de funcionário, enfim. Você pode desenvolver um pouquinho essa ideia, que eu achei ela muito importante para a gente entender exatamente esse processo, né? Acho que você deu início, mas acho que seria legal aprofundar. A ideia em si não é minha, né? Tá num livro chamado Dynamics of Contention, que é do McAdam, do Terrell e do Tilly, que é um livro no qual eles tratam de várias dimensões dos conflitos políticos, desses conflitos que envolvem rua, sobretudo, né? Os conflitos que envolvem algum tipo de mobilização, e que eles chamam de contentious action, e para o português ficou traduzido como confrontos, ações Uhum, confrontacionais. Então, a ideia que tem, uma das teses do livro é essa, que nas situações em que o confronto é, se agudiza, um confronto político se agudiza, ele conclama a sociedade a, a tomar partido. E não só um partido do nível da opinião, mas aí se engajando progressivamente como parte do conflito. E aí a gente tem na sociologia uma visão das identidades sociais como móveis, como você estava falando, né? Então, em cada contexto, a gente troca um pouco de máscara, né? Então, aqui eu estou de socióloga, depois eu saio daqui e vou virar consumidora, vou no supermercado, depois eu vou na urna, eu sou eleitora. Eu transito entre essas coisas, e quando eu transito, eu posso mudar de, inclusive de personagem, digamos, porque não tem ninguém que está conferindo se eu sou ou não sou coerente. E o que acontece é que na vida cotidiana da maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, ninguém é coerente. Então,
As pessoas que, por exemplo, vai o pai de família na igreja, reza, faz o sermão, né, pelo casamento, não sei o quê, depois ele sai dali e vai para casa da amante. Essa é a lógica cotidiana. Isso não é o que acontece na maior parte do tempo, na maior parte da vida das pessoas. Mas numa situação de conflito político, esse trânsito de um lugar para o outro, ele não se faz mais assim com total liberdade, ele vai contaminado. Então, essa posição política, esse conflito político, ele vai se inserindo em todas as modalidades de situação social. Então, você vai no supermercado, você encontra uma. Eu mesmo tive essa experiência. Você vai no supermercado, tem lá, começa uma conversa que rapidamente evolui para bolsonaristas e petistas. A conversa é sobre a fila, né? Mas essa situação se sobrepõe. E isso foi acontecendo visivelmente na sociedade brasileira durante o processo eleitoral. Vem vindo, na verdade, né? Eu acho que vem vindo desse petistas não petistas. Isso se exacerbou desde o governo Dilma, em que você fica em reuniões sociais, falou-se muito disso já nas eleições do Bolsonaro, que não dava para ter Natal em família, porque as Sim. pessoas estavam divididas, né? E que gente que brigou com os pais, com os filhos, com os parentes, com os primos. Então, essas identidades políticas, identidades confrontacionais, se sobrepuseram às outras, passaram a ser mais importantes do que as outras. E isso é, é o que prepara, do ponto de vista assim, dos casos que a gente conhece, é o que prepara situações de uso da força entre os grupos sociais. Quer dizer, prepara para falar assim com clareza, prepara a guerra civil. Então, se você não desmonta isso, isso evolui, porque daí, para ter uma guerra civil, você precisa começar a se sentir totalmente apartado de pessoas das quais você antes gostava, pelo menos com as quais você convivia, como seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de trabalho. Então, quando você vai afastando e falando, é impossível conversar com essas pessoas, é impossível conviver com essas pessoas, é, a partir daí você começa a ter essa desqualificação, que em geral vem com uma animalização, começa a falar que eles lá são os ratos, né, como aconteceu no caso do nazismo. Você começa a fazer O gado. um gado, você deprecia o outro, desumaniza, que é um passo seguinte para o uso da violência propriamente física. Você fala, você é um gato, você é um rato, é uma peste, o melhor é eliminar. Então, eu acho que esse tipo de situação é delicada, porque ela pode evoluir para uma situação de conflito aberto. Agora, o que estrutura isso? Né? Você também falou nessa conferência da Unbox em comunidades morais, né? É, fazendo aquela contraposição clássica, se você puder explicar um pouco o que é ela para todo mundo que estiver assistindo, entre comunidade e sociedade, né? E você diz uma coisa interessante, você fala, isso está muito além da bolha, né? Que é aquela coisa que a gente às vezes menciona quando pensa nessas relações que ocorrem sobretudo na internet, não só do ponto de vista pessoal, embora às vezes também do ponto de vista pessoal, né? Eu circulo só num meio que parece que todo mundo pensa como eu, né? Que me faz lembrar também uma coisa que se dizia durante a campanha, por exemplo, os bolsonaristas muito frequentemente falavam para o Bolsonaro: olha aí quanta gente na rua, né? Tem tanta gente na rua, só pode ser a vitória nossa que está se anunciando, né? Até brinquei com o sobrinho de um amigo pequeno, né? A gente foi no jogo de futebol no estado do Corinthians, eu falei: olha aqui, ó, só tem corintiano, né? Parece um pouco isso, né? A gente tá na bolha, então parece que todo mundo pensa com a gente. Mas você, quando fala em comunidade moral, parece que você está dizendo que tem algo a mais, né? Você pode explicar essa ideia? É, então, você falou desse contraponto, que é um princípio meio básico da sociologia na sua origem, foi fazer esse contraponto, às vezes puramente formal, assim, teórico, e às vezes, inclusive, empírico. Quer dizer que as sociedades tradicionais,
Eram sociedades nas quais as relações eram estruturadas mais como relações face a face, em que as pessoas se conheciam, tinham laços de parentesco, viviam mais ou menos no mesmo território, tinham mais ou menos a mesma religião, é, e, e aí formavam então uma comunidade nesse sentido de serem todas mais ou menos relacionadas entre si e se conhecerem, terem relações efetivamente pessoais. A sociedade é a sociedade urbana que a gente conhece, a sociedade metropolitana, sobretudo, né, que é o modelo dessa sociedade, no qual você tem uma abstração das relações. Você se relaciona com indivíduos, não com pessoas. Quer dizer, você se relaciona com muita gente, mas na maior parte das vezes são pessoas que você não conhece, nunca vai conhecer, e com a qual você não vai estabelecer laços afetivos. Então, essa é a ideia de que você numa tem uma sociabilidade densa e que na outra você tem laços esgarçados. Inclusive, teve muita teoria assim do que podia acontecer com a sociedade contemporânea por causa disso, porque as pessoas não iam ter mais nada que vinculasse as pessoas e que isso poderia levar a conflitos. E uma sociedade ultra atomizada, né? Exatamente, que a sociedade dos anos 30 aos 50 fez muito sucesso a teoria da sociedade de massas, que era essa ideia de que, como não tinha mais conexão substantiva, afetiva, moral nesse sentido, entre os indivíduos, então eles seriam atomizados, estariam sozinhos e estariam à mercê de líderes autoritários, totalitários, que dariam para eles de novo um certo senso de família, a ideia do líder como um certo pai, né, de todos. Então, essa teoria prosperou muito ali para falar do nazismo, do fascismo e assemelhados. Mas também até outras Mas, coisas, desculpa, só intrometer aí. é, Também eu estou pensando no David Hisman, né? Aquela ideia de multidão exato, solitária, que a também multidão passa exatamente por solitária. aí, né? É justo esse livro aí que eu dou no meu curso de. É, não, e que ele está pensando não tanto nessa sociedade do nazifascismo, mas, por exemplo, na sociedade americana, né, do seu tempo. É. Então, esse raciocínio perdura, né? Ele vai indo para os anos 70, 80, ele não desaparece. Mas o que é, outros estudos sociológicos vão mostrando é que a sociedade moderna não é uma sociedade assim tão atomizada quanto parece. Ela, na verdade, é cheia de nichos. E que eu também, uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos é que eu falo, bom, ninguém, então estamos aqui na metrópole, ninguém se conhece, é ótimo, tal. Aí vem no fim de semana, você vai no cinema e fala, ai, que coincidência você aqui. Você vai no restaurante, que coincidência. Nas férias, você vai para, sei lá, para uma praia e fala, que coincidência. Não é coincidência. Na verdade, a sociedade contemporânea é grande, mas nós estamos todos vivendo em pequenas comunidades no interior dela. A gente circula por outros grupos, mas o grupo que é de referência propriamente é pequeno. Então, esse grupo de referência é o grupo em relação ao qual você realmente apresenta a sua identidade e quer reconhecimento. É com quem você comunga valores e estilo de vida. Então, essas comunidades, elas são comunidades reais. São morais nesse sentido de que são vínculos não morais de moralmente bom, mas de terem um conteúdo moral, isso é, de ter uma ética, de Própria, né? ter própria daquele grupo e que o grupo se reconhece por meio daquele conjunto de valores e de práticas. Então, quando a gente fala daí da sociedade moderna como da política contemporânea como um monte de conexões na internet que são assim abstratas, é a gente está repetindo esse raciocínio da sociedade de massas, que é um monte de indivíduos avulsos. Mas quando você vai olhar o funcionamento da própria internet, como é que se organizou o Facebook, por exemplo, a própria ideia do Facebook? É a ideia de que os amigos dos amigos dos amigos vão se colocando. Então, você tem, na verdade, vários laços concretos entre pessoas reais
E que daí esses laços é que vinculam um grupo ao outro, o outro ao outro, e que permite atingir muita gente. Então, não é uma coisa totalmente pulverizada e pasteurizada que chega do mesmo modo para todo mundo. Cada um desses grupos vai filtrando um pouco. Então, no caso, por exemplo, dessas ideias políticas todas, cada grupo reconfigura um pouco a sua maneira, acaba traduzindo o conflito para suas categorias afetivas, para o seu vocabulário, e, e o que eu acho que é mais importante aí é que são laços de confiança. Então, se a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo te disse que foi golpe, é porque foi. Não importa se. Porque são essas pessoas que realmente contam para você. E é muito difícil, afetivamente, contrariar essas pessoas, né? Então, eu acho que esse mecanismo, eu tenho tentado desenvolver um pouco essa ideia, eu acho que ele é muito importante para entender como é que essas grandes manifestações acabam se organizando, como esses movimentos que aparentemente são espontâneos se organizam. Porque você tem um monte de gente que você pode convocar, que estão realmente vinculadas. Não é só que você fala, domingo vai ter um evento. É que daí domingo vai ter um evento, Cláudio, o Cláudio falou, a gente se conhece desde a graduação, não vamos nem falar quantos anos. Não, não, deixa para lá isso. É. Aí eu falo, Cláudio, vamos, eu não quero só, né? Você quer ir, eu sozinho eu não vou. Então, o que que você faz? Você vai com amigos, você vai Uhum. com parentes, você vai com gente, com colegas de trabalho. Pessoas que Não é uma ação significam, do indivíduo. pessoas que significam algo para você, né? Exatamente. Aliás, é interessante, você falou da manifestação, vou aproveitar e pegar um segundo gancho, né? Porque ao mesmo tempo que você colocou que essas comunidades morais, elas são morais nesse sentido de uma ética de pertencimento àquele grupo e tudo mais, você também mencionou nessa sua palestra, naquela ocasião, um discurso moralizador, né, que enseja um conflito moral, né, e que também faz com que atributos morais sejam muito colocados em pessoas. A corrupção não existe porque as instituições são mal desenhadas. A corrupção existe porque faltam pessoas de boa índole no Uhum. governo, né? Temos que eleger os bons, né? E depois é interessante que isso vai, acho que com uma série de mediações e também assumindo um segundo formato, que é o religioso, aparecer no discurso bolsonarista, quando, por exemplo, você tem a ideia de que a eleição seria uma luta do bem contra o mal, né? Uhum. É, de que maneira se conecta essa coisa da comunidade moral, no sentido que você colocou, com esse conflito moral mais amplo que transborda para a ação política? É, eu acho que essa moralidade, essa moralização do debate político tem a ver com a tentativa de comunidades morais de generalização dos seus valores para o conjunto da sociedade. Então, isso é verdade para esse grupo bolsonarista ou grupos parecidos que querem levar os seus valores, a sua moralidade da família, cidadão de bem, etc. Mas tem a ver também com a tentativa de vários grupos da esquerda de levarem também os seus valores. Então, é, a vida privada foi se transformando num tópico político de primeiro plano. A decisão sobre educar os filhos, sobre sexualidade, sobre reprodução, sobre crenças religiosas, ter ou não ter, qual, onde, tudo isso passou a ser objeto de debate público e de regulamentação institucional. Então, isso também levou a que comunidades que eram só comunidades morais de convivência se sentissem chamadas a participar politicamente para defender os seus pontos de vista, né, os seus valores. E então tem aí essa dimensão de moral privada que veio vindo, e aí eu acho que o Supremo tem pôs a sua colher nesse vespeiro, né? Porque
tanto o aborto do anencefalo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a, a liberdade o direito de fazer a marcha da maconha. Tudo isso que para os tradicionalistas é o fim do mundo, o Supremo liberou. Então, o Supremo assumiu também um papel de civilizador da sociedade, né? De vanguarda da sociedade. Vanguarda Mas essa não iluminista, iluminista, exatamente. que é o termo E que o Barroso usa, né, para falar do próprio Supremo. então, eu acho que o Barroso já várias vezes ele fez declarações nesse sentido, né? E inclusive quando o Barroso foi indicado, teve uma reação dos evangélicos contra, porque achavam que ele ia tomar atitudes como as que de fato ele tomou, né? Então, tem aí uma participação das instituições também em provocar esses conflitos. Toda vez que os governos puseram essas questões na agenda, então o aborto, o Fernando Henrique fez menções, o Lula tentou nos 2 mandatos, eles recuaram. É muito Ah, disruptiva, né? é, porque são agendas. O Lula agora usou contra o Bolsonaro no debate, inverteu. A gente estava falando, né, como a direita usou a tática de bloqueio da esquerda, o Lula usou o argumento típico da direita contra a esquerda, né? Você é a favor da aborto? Acho que no sentido Então, ali de explorar o que seria incoerência, né, do Bolsonaro. mas entrando nesse terreno, eu acho que toda vez que você puxa para o terreno moral, a É um coisa perigo, fica né? perigosa. E tem essa dimensão da moralidade pública, que você chamou atenção, que é essa associação com pessoas, né? Uma personalização tanto dos culpados pela corrupção, quanto dos que são aqueles que vão resolver os problemas. Então, teve o Salvador da Pátria, que era o Joaquim Barbosa, depois era o Moro. Uhum. Aí você vai Os heróis. personalizando, né, quem é que pode salvar o país dessa derrocada moral. Então, acho nunca é bom caminho entrar para o É debate verdade. moral, então eu acho que não achei sábio, não, quando Lula mencionou isso no debate. E tem um problema também, né, de quando essas comunidades tentam universalizar a sua moral para a sociedade como um todo, de você minar o pluralismo que é necessário, né, para a sociedade democrática. Não, exatamente. Se cada comunidade realmente fizer batalha para impor o seu ponto de vista, ela destrói a sociedade. Uhum. Não destrói só o pluralismo, destrói a variedade social, inclusive. Uma sociedade é um conjunto de diferenças. Ela só pode existir como tal, porque ela tem complementariedades, ela tem divisão do trabalho em grande escala. Então, é uma ideia meio suicida, né, do ponto de vista da sociedade como um todo, e nessa direção. Bem. Ângela, muitíssimo obrigado pela conversa. Foi muito Ah, boa. Pode falar. eu que agradeço, Cláudio. Um prazer ter papo aqui com você. Ajudou a aprofundar vários pontos aí das coisas que você vem pensando, que você vem escrevendo nos seus artigos, que ainda você não transformou num artigo, mas que você apresentou lá no Congresso da Ampox, né, durante a mesa redonda de conjuntura. E eu, além de agradecer, te devolvo a palavra para você, enfim, além de fazer as suas considerações finais, se tiver ainda algum ponto que você acha importante retomar, que a gente porventura não tenha trabalhado, por favor, a palavra está contigo. Obrigada, Cláudio. Não, só queria agradecer a oportunidade de vir aqui outra vez e parabenizar você por essa iniciativa tão bem-sucedida. Eu acho o máximo, sou fã. É, e desejar a todos nós, né, um ano novo mais pacífico, para sair aqui do tema da violência, porque acho que além da transmissão de poder, a gente tem um ano difícil pela frente, por causa de tudo que a gente vem falando. Então, eu espero que ele seja tranquilo.
Eu também. Tá ótimo. Bem, então, além de me despedir, eu quero agradecer a Ângela por essa conversa novamente. E como eu sempre faço aqui no encerramento, eu quero agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o canal, que nos acompanharam nesse ano, nessa terceira temporada do Fora da Política Não Há Salvação, tanto pelo canal do YouTube, como aí nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível. Aliás, no Spotify, inclusive, vai além do áudio, o vídeo, né? O Spotify está competindo com o YouTube desse ponto de vista, então dá para ver também em vídeo no próprio Spotify. E quero, claro, também agradecer a todas e a todos que têm contribuído aí para o projeto, né, ajudando a sustentar esse projeto por aqui pelos mais diversos meios que estão disponíveis para isso, né? Pode ser o clube dos canais do YouTube, em que a pessoa se torna membro e ali faz uma contribuição periódica, pode ser o botãozinho também no YouTube do Valeu Demais, que você pode fazer uma contribuição pontual, pode ser ainda o site do benfeitoria.com, que é um site de financiamento coletivo em que se pode fazer uma assinatura simbólica do canal e do podcast, ou ainda, até para quem prefere, tem gente que tem preferido esse e-mail, fazer um Pix pro canal, né? Que é por meio da chave Pix do canal, que é o e-mail de contato, né? Que é contato@fora da política não há salvação.info. Então, repetindo, também para quem quiser escrever para a gente, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, dito isso, eu reitero o agradecimento à Ângela, me despeço dela, me despeço de todo mundo, desejo um ótimo 2023, até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.